Oi, Eni, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. E o programa tá cheio de notícia, viu? Imagina, Eni. Tô louco para ver o balanço da semana aqui no Senado. Então vamos lá. Vamos ver no programa de hoje. Senadores aprovam um projeto conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que os governadores precisam pedir o apoio de suas bancadas para a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Redução da maioridade penal para 16 anos é tema de debate na Comissão de Constituição e Justiça. O Senado Notícias Revista começa agora. Depois de ter sido aprovado de manhã na Comissão de Constituição e Justiça, na última quarta-feira, o plenário do Senado aprovou à noite o projeto de iniciativa popular conhecido como as 10 medidas contra a corrupção. O texto prevê ainda a criminalização do abuso de autoridade cometido por juiz e procurador. Como foi modificado no Senado, o texto volta para análise da Câmara dos Deputados. O projeto foi encaminhado pelo Ministério Público em 2015, no auge da Operação Lava Jato. O texto criminaliza o Caixa 2 eleitoral, transforma os crimes de corrupção em hediondos, que têm penas mais severas, e criminaliza a compra de votos. A proposta também tem o objetivo de impedir que juízes ou procuradores direcionem processos. Para isso, proíbe que esses profissionais atuem com evidente motivação política, recebam incentivo financeiro ou recompensa pelas suas atuações, exponham sua opinião por qualquer meio de comunicação em relação a processos que não foram concluídos. A autoridade que violar as regras estaria sujeita a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. Alguns senadores disseram que a questão do abuso de autoridade deveria ser discutida separadamente. O que era para ser combate à corrupção permitiu que tomasse relevo um outro caminho, o de abuso de autoridade. Isto é, se aproveitaram principalmente aqueles que estão investigados na Lava Jato para revidar, para retalhar com promotores, procuradores, Polícia Federal, juízes, ministros, criando nesse projeto um tipo de intimidação contra aqueles que investigam, denunciam e julgam. Julgamos equivocado misturar abuso de autoridade, um assunto polêmico, com o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que teve amplo apoio popular e também anseio popular. Criminalizar como abuso de autoridade atos praticados pelos promotores de justiça, seja do Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho, juízes do trabalho, juízes cíveis, criminais, quando o comportamento ali elencado configura no máximo como já previsto como transgressão administrativa, infelizmente, na minha opinião, é ir contrário, na contramão do fortalecimento dessas instituições. O relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que a essência do projeto enviado pela Câmara foi mantida. Outras medidas que foram rechaçadas pela Câmara de combate à corrupção, como o confisco alargado, como o teste de integridade, como o prêmio financeiro a delator, todas essas medidas, convenientes ou não, próprias ou não, serão e poderão ser debatidas no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. A tipificação do abuso de autoridade visa coibir excessos, situações esdrúxulas, situações abomináveis de excessos praticados por autoridades públicas. A sociedade compreende e a sociedade aceita. Essa legislação, como disse o senador Jader Barbalho, não amedronta o bom juiz, não amedronta o bom promotor e o bom procurador. Os senadores aprovaram ainda 2 projetos sobre a posse de armas na zona rural.
Um deles prevê que a posse vale para toda a área da propriedade e não apenas para a sede. O outro autoriza a compra da arma sem a necessidade de exame psicotécnico. As matérias seguem para a Câmara dos Deputados. Não é só para grande produtor. Ao contrário, produtor grande e rico contrata, é empresa de segurança. Nós estamos falando, são dos médios e pequenos que têm que se autoproteger. Tem uma realidade do campo brasileiro, tem uma realidade daqueles que vivem na zona rural, que é lógico que a atual legislação é inadequada. No interior da Amazônia, isto é uma situação de vida ou de morte, não apenas na defesa contra animais selvagens, mas hoje, lamentavelmente, a criminalidade na zona rural da Amazônia, aonde não tem polícia, aonde não tem órgão de segurança pública, você só enfrenta, senhor presidente, se estiver armado. E o assunto armas ainda rendeu no plenário essa semana, Tiago. O presidente da República, Jair Bolsonaro, revogou 2 decretos editados em maio que facilitaram o porte de armas no país. Mas, ao mesmo tempo, Eni, o governo editou 3 novos decretos e encaminhou aqui para o Congresso um projeto de lei sobre o mesmo tema. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio ao Senado comunicar que o governo voltou atrás quanto aos decretos de flexibilização do porte de armas de fogo e uso de munições editados no mês passado. Ele anunciou a revogação das regras. O governo refletiu sobre a manifestação do Senado, de comum acordo proposto pelos líderes do Senado, fica o decreto da posse, o decreto dos CACs e nós retiraremos então o decreto do porte. O governo teve a humildade de vir ao Senado e apresentar uma alternativa. Então eu quero louvar a atitude de vir comunicar a edição dos decretos e ainda mais agora a revogação de um decreto, já que não teve consenso na Câmara nem no Senado. O governo também dá um passo atrás e revoga o decreto. A decisão do governo veio poucos dias depois de o Senado aprovar a suspensão desses atos presidenciais. Além das revogações, o Executivo editou 3 novos decretos regulamentando o porte, a comercialização e a posse de armas de fogo e, especificamente, o registro e a aquisição das armas por caçadores, colecionadores e atiradores. Eu quero aplaudir aqueles que aqui vieram em nome do presidente Jair Bolsonaro na busca de um caminho comum, apesar das divergências. Agora sim, presidente, agora nós vamos debater, agora nós poderemos votar um projeto de lei que apresente uma regulamentação competente, inteligente, que possa atender às expectativas do povo brasileiro. O presidente Davi Alcolumbre afirmou que o Senado votará nesta quarta-feira de manhã na CCJ e de tarde no plenário uma proposta que permite a proprietários rurais a utilização de armas de fogo em seus imóveis. Este projeto estará na pauta de amanhã como item 2 da pauta. Por que não entrou hoje? Não é porque não teve acordo, ao contrário, teve acordo desde a semana passada para votarmos essa matéria. Não entrou na pauta de hoje porque não deu tempo de passar em uma comissão. O presidente Davi Alcolumbre anunciou ainda que o Congresso vai devolver a parte da medida provisória 886, que atribui a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura. A MP 870, rejeitada pelo Congresso este ano, determinava a mesma coisa. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. A inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência foi a pauta do encontro. Davi Alcolumbre disse que os governadores precisam pedir o apoio de suas bancadas. Outro assunto tratado foi o aceno do governo federal em propor um novo pacto federativo, aumentando repasses de recursos aos entes da federação.
É preciso que os governadores digam que apoiam a reforma da Previdência, que querem a inclusão dos estados e dos municípios, mas é preciso que eles reúnam as suas bancadas, agora nesse primeiro momento na Câmara dos Deputados, num segundo momento no Senado Federal, para pedir para as suas bancadas apoiarem a reforma. A construção que está sendo feita é de um novo modelo de gestão, um modelo que respeite as contas públicas, que dê tranquilidade e segurança, que faça essa engrenagem da economia girar. Estamos aí lutando juntos para recolocar estados e municípios dentro, porque é importante para eles, para as finanças deles também. Né? Senão, lá na frente, eles estão fragilizados financeiramente e, em vez de usarem esses recursos do pré-sal e esse novo pacto federativo para crescerem, para fazer educação, saneamento, vão usar para pagar contas e justamente nós estamos corrigindo para a União. Nós não vamos construir um sistema previdenciário com 27 sistemas distintos, com 2.000 regimes próprios de previdência dos municípios brasileiros. Então é preciso ter uma reflexão, uma ponderação, para que agora que se aproxima o voto suplementar do relator Samuel Moreira, a gente poder construir a reforma ideal, adequada para o desafio que o Brasil enfrenta. Tiago, a semana foi bem movimentada no Senado, hein? Foi CNI, muitas votações no plenário e também nas comissões. Várias audiências públicas, além da aprovação de projetos. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos destaques era a audiência pública sobre direito do trabalho realizada pela Comissão de Direitos Humanos. De acordo com a Confederação Sindical Internacional, o Brasil é um dos 10 piores países para se trabalhar. Tem mais de 13 milhões de desempregados e, pelo segundo ano seguido, está na lista suja da Organização Internacional do Trabalho. Para os participantes do debate, essas más notícias são frutos da reforma trabalhista de 2017. Para o presidente da comissão, senador Paulo Paim, um meio de reverter os prejuízos da reforma é a aprovação da proposta do Estatuto do Trabalho. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência Senado foi a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente sobre a proteção e o bem-estar dos animais. Especialistas alertaram que o Brasil possui 20% de todas as espécies de animais do mundo. Ao mesmo tempo, está no ranking dos países com o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Segundo os debatedores, as rodovias são as principais causadoras de mortes na fauna brasileira. A reunião da Comissão de Meio Ambiente fez parte da programação Junho Verde e o senador Fabiano Contarato, presidente do colegiado, disse que vai apresentar um projeto de lei com as propostas apresentadas na audiência. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que muda as atribuições do vice-presidente da República. Pela Constituição, o vice-presidente tem a única função de substituir o presidente em suas ausências e impedimentos. De acordo com a proposta do senador veneziano Vital do Rego, caberá ao vice dar assistência direta e imediata na coordenação das ações de governo, no monitoramento dos órgãos, na supervisão dos ministros e na análise de políticas públicas. O projeto segue para análise do plenário. Já na quinta-feira, um dos destaques da capa da agência Senado foi a aprovação na Comissão de Direitos Humanos do projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estender aos jovens vítimas de violência doméstica ou familiar garantias estabelecidas na Lei Maria da Penha. O texto de autoria da CPI dos Maus Tratos vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. E teve mais discussão de assuntos polêmicos nesta semana, Eni. É verdade, Tiago. A redução da maioridade penal para 16 anos em casos específicos foi um deles. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a Constituição brasileira, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consideram inimputáveis todos os menores de 18 anos. Isso significa que, se eles cometem algum crime ou contravenção, não podem ser punidos da mesma forma que um adulto. A redução na idade de responsabilidade penal é uma polêmica que se arrasta há décadas e divide opiniões em vários setores da sociedade. Essa advogada perdeu o filho de 19 anos. Ele foi morto, vítima do latrocínio praticado por um menor
de 17 anos, 11 meses e 27 dias. Por 3 dias, ele não sabia o que ele fazia. 3 dias depois, ele sabia o que ele fazia. A gente vai acreditar que a criminalidade vai cessar a partir do momento que, com 16 anos, eu coloque atrás das grades. Eu vou reforçar, vou fortalecer as organizações criminosas, porque elas adoram quando chega mais 10, 20, e se chega pobre, melhor ainda. Eu acho que a redução, ela é viável, ela é necessária, ela precisa vir para se adequar à realidade criminal de hoje, só que ela deve vir dentro de um pacote de medidas sociais, que invista na família, que invista nas políticas públicas primárias, na saúde, na educação. Eu entendo que nós precisamos ter uma legislação para dar um tratamento especial a essa faixa de transição, uma vez que eu entendo que é mais ou menos consensual no mundo inteiro, que infância fica fora, adulto fica dentro e os adolescentes precisam estar no meio caminho aí, que aí vai depender da legislação de cada país para adequar ao momento que essa pessoa está vivendo. Em 2015, a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto, que está agora em debate no Senado, prevê que essa redução aconteça em casos específicos, como crime hediondo, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. Além da polêmica sobre reduzir ou não a idade penal, a mudança na Constituição divide juristas. Alguns defendem que ela viola direitos e garantias individuais, cláusula pétrea da Constituição. Está no núcleo da Constituição, como estão as garantias do Estado de Direito, a questão dos valores humanos. Está certo, está errado, mas o legislador consagrou isso. Colocou lá aos 18 anos. Então, portanto, acredito que, ideologicamente, concordemos ou não com isto, esta é cláusula pétrea. Não me parece haver violação à cláusula pétrea, esculpida no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. E eu digo isso com todo respeito, respeitando as opiniões divergentes, que também se fundamentam em argumentos sólidos, mas o fato é que a redução de 18 para 16 parece não retirar, não subverter o núcleo essencial protetivo do princípio da dignidade da pessoa humana que nós enxergamos lá no artigo 228, redação originária da Constituição. Tiago, como nós vimos na reportagem da Dinalva Ferreira, não houve consenso sobre o melhor caminho a seguir no debate sobre a redução da maioridade penal na Comissão de Constituição e Justiça. Pois é, Eni, essa polêmica mobiliza o Brasil já há bastante tempo e vale como destaque da nossa coluna Lá e Cá. O Senado analisa uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos, em qualquer caso. Tem gente que acha que isso vai melhorar a segurança pública. E tem gente que acha que as quadrilhas vão recrutar jovens de 15 anos para baixo. Nesta edição da coluna Lá e Cá, os senadores Juíza Selma e Fabiano Contarato apresentam argumentos contra e a favor. Se a pessoa com 16 anos já consegue votar no seu próprio presidente da República, ele pode também ter discernimento suficiente dos atos que ele está praticando e da ilicitude desses atos. A pena tem uma função dúplice, retributiva pelo mal praticado e readaptação ao convívio sociofamiliar. A partir do momento que o Estado reduz a maioridade penal, ele está declarando a sua ineficiência e está renunciando ao ser humano. O sistema prisional brasileiro é capaz de contribuir para a reinserção dos jovens infratores na sociedade? As pessoas não começam a vida criminosa cometendo crimes graves. Geralmente elas começam cometendo crimes menores
E a sensação da impunidade, porque as coisas não funcionam, a sensação da impunidade vai impulsionando essas pessoas a cometerem cada vez mais crimes. Se for cumprido o que está estabelecido na Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, que há a possibilidade de geração de emprego e renda, incentivo às empresas com incentivos fiscais para que elas contratem ex-condenados, reeducandos, se for dado um estímulo para que ele entre no processo educacional, eu não tenho dúvida que aí sim nós teríamos a readaptação ao convívio sociofamiliar. Prender menores vai agravar a superlotação no sistema prisional do Brasil? Não agrava, porque as vagas que hoje são destinadas a esses adolescentes, elas podem ser revertidas convertidas em prisões comuns. Vai agravar porque o poder público vai agir de forma contundente contra uma camada economicamente menos favorecida. No Brasil, há a cultura de criminalizar a pobreza. O artigo 228 da Constituição diz que menores de 18 anos não podem ser condenados à prisão como os adultos. Existe um debate se esse dispositivo seria ou não cláusula pétrea. Uma alternativa seria aumentar os tempos de internação socioeducativa previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas são presas num dia, soltas no outro, e elas imaginam, no imaginário das pessoas, pessoas leigas, que aquele fato só teve aquela consequência imediata. As pessoas elas não ligam um processo que dure 5, 6, 7 anos, ela não liga isso com o fato que ela cometeu. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal determina que não pode ser objeto de emenda constitucional aquelas que violam os direitos e garantias individuais. A redução da maioridade penal iria proteger os jovens do aliciamento feito pelo crime organizado? Eu acredito que sim. Nós temos hoje vários criminosos adultos que imputam aos adolescentes a autoria de crimes que, às vezes, eles não cometeram ou não cometeram sozinhos. E eles imputam exatamente porque sabem que esses adolescentes, pela lei, acabam ficando mais beneficiados. Na verdade, já existe um crime específico de corrupção de menor para toda pessoa com pena privativa de liberdade de 1 a 4 anos de reclusão para quem corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 anos, com ela praticando ou induzindo a praticar qualquer crime. Tiago, no mês em que o Senado instituiu o Junho Verde, dedicando atenção especial para os debates em relação à preservação ambiental, a coluna Momento Eco relembra a primeira edição do programa Eco Senado. Isso mesmo, Eni. Há 14 anos começava a tomar forma o programa que hoje em dia é o espaço verde permanente da nossa programação. A proposta original do programa Eco Senado começou a tomar forma em julho de 2005. Naquela época, nós saímos a campo para preparar um programa piloto, que depois se transformaria no programa número 1 da série, quando ela começou a ser veiculada já em fevereiro de 2006. O tema foi a permacultura e nós visitamos o sítio Asa Branca, aqui em Brasília. Bem-vindos à Chácara Asa Branca. Aqui é um centro permacultural, onde eu venho trabalhando há 5 anos. Essa é a minha casinha, onde eu moro com minha companheira e meu filho. Toda a água que a gente utiliza no sistema é proveniente da água da chuva. Bem, aqui a gente está chegando num sistema de captação de água da chuva. É um sistema relativamente simples, que capta a água da estrada. A água corre através de uma canaleta ali, é armazenada aqui nesses tanques de ferro-cimento. Hoje a gente tem a capacidade de armazenamento de 110 mil litros. E a intenção é ainda nessa estação de seca construir mais tanques para chegar a 250 mil litros. E o sistema é bem simples. A gente fez um quebra-mola naquela estrada e capta toda a água que escorre por ela. A água escorre por essas valas aqui, passa então por esse filtro, é um filtro mecânico de brita que serve para segurar as partículas grossas do barro, a areia e a matéria orgânica, né? A técnica que a gente utiliza é o ferro-cimento. Essa é uma técnica artesanal, conhecida na engenharia civil por argamassa armada. A gente utiliza essa técnica porque qualquer pessoa pode fazer ela, não precisa ser pedreiro. Então isso barateia muito o custo. Além do que ela nos permite grande capacidade de armazenamento. Ela consiste em utilizar uma malha de ferro com um traço de cimento forte e permite a gente fazer paredes dessa espessura aqui, não sei se está dando para mostrar, mas que a gente pode construir tanques com capacidade para até 300 mil litros. Essa bombinha
leva água para aquele filtro artesanal, que é um filtro de carvão vegetal, brita e areia. A água, então, que entra pelo chão, é filtrada ali e armazenada naquela caixa de 1000 litros. Da caixa, ela é distribuída por gravidade. Então, toda a energia que eu gasto é só essa daqui até o tanque. Isso me gera um custo de energia muito pouco. Então, essa água que vocês viram que corre pelo chão, chega com essa qualidade aqui depois de ser filtrada. E eu me mantenho durante toda a estação seca aqui na chácara com essa água, somente a água da chuva. Aproveitando a onda do Junho Verde, a TV Senado publica essa semana o programa número 1 da série Ecosenado. Hoje, o Ecosenado está na sua edição de número 232. A grande maioria desses programas já está disponível para consulta em nossa página na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. O Momento Eco volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista. A gente se vê lá então. Tchau! Tiago, o acervo de obras raras da Biblioteca do Senado nos leva a uma visita ao Brasil Imperial. Pois é, o livro Galeria dos Brasileiros Ilustres, publicado no século XIX, traz a biografia dos mais importantes personagens da época. Vamos conhecê-los agora no quadro Coleção Senado. As biografias de 45 personagens da história do Brasil Imperial estão reunidas no livro Galeria dos Brasileiros Ilustres. Publicado em 1858, o livro faz parte da coleção de obras raras do Senado Federal. Nele, encontramos o Visconde de Sapucaí, que depois se tornou marquês e hoje dá nome ao Sambódromo do Rio de Janeiro. Foi presidente do Senado de 1851 a 53. Já o Visconde de Abaeté presidiu a casa de 1861 a 73. O Marquês de Caxias, que veio a se tornar duque e patrono do Exército Brasileiro, também figura na publicação. Bem como o patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. Dom Pedro II, à época imperador do Brasil, é um dos destaques do livro. E a única mulher biografada foi a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!